Amigos e amigas da confraria, nos vídeos anteriores falamos um pouco e introduzimos as principais características da importante região vitivinícola do Alentejo, em Portugal. Falamos também sobre o relevo, o solo, o clima da região, ou seja, alguns dos principais elementos do terroir. Mas para que essa informação fique completa, precisamos falar sobre o principal insumo na produção de vinhos, que seria o quê? O cultivo das uvas, que também faz parte da categoria do trabalho humano. Quando se fala de Portugal, se fala em diversidade de uvas cultivadas. São cerca de 162 variedades tintas e 152 variedades brancas. A maioria delas realmente é autóctone, ou seja, se desenvolveu a partir da vitis vinífera no próprio território português. E cada região tem as suas uvas plantadas. Por quê? Porque existe uma adaptação ao clima, ao relevo, ou mesmo às tradições. Quando a gente fala de Europa, de velho mundo, vinho tem tudo a ver com tradição. E as variedades cultivadas são determinadas também pelo relevo, pelo clima e pela melhor adaptação àquela região e a forma como o vinho é feito. Vamos falar um pouquinho agora sobre a região do Alentejo. Ele fica bem no sul, limitado pelo Algarve, mais ao sul aqui é a Península de Setúbal e aqui a região dos arredores de Lisboa com o Rio Tejo passando por aqui. Então, geograficamente, ela está ao sul com predominância de planícies. Essas planícies são divididas por 3 maciços montanhosos. Então, os vinhos do Alentejo são classificados como vinhos de perfil de planície, que tem clima seco, presença expressiva de alto teor de açúcar e álcool, acidez reduzidas, pouco marcante e taninos de suaves a marcantes. Bom, dessas 162 variedades tintas e 152 variedades brancas, apenas 11 têm expressão no Alentejo, ou seja, são realmente aproveitadas para a produção de vinhos. E isso depende de certificação. Como é que é o perfil de plantio? São cerca de 24 mil hectares distribuídos por aproximadamente 4 mil propriedades, média de 6 hectares por propriedade. Só como comparação, na Borgonha, na França, as propriedades têm menos de 1 hectare, ou seja, no Alentejo muitas vezes são chamadas de latifúndio. São 17.500 hectares cultivados dentro das 8 denominações de origem registradas, ou seja, a absoluta maioria das uvas produzidas são produzidas dentro das denominações de origem e vão produzir os vinhos de categoria DOC, que nós vamos falar mais à frente. Apenas para a gente ter uma ideia do que representa essa área cultivada, vejam aqui, o Alentejo em 2016, 44.653,743 litros, ou seja, é a região de um total de 138.283 litros produzidos em Portugal, é a região disparada com maior produção. Apenas supera o Alentejo a produção de vinhos de mesa, tá? O vinho de mesa pode ser produzido em qualquer região. Apenas como comparação, a região do Douro, que é a segunda região mais famosa, enquanto o Alentejo 44 milhões, o Douro 10 milhões e 800 mil, ou seja, mais de 4 vezes a produção do Douro. Apenas para entendermos a importância e o número de garrafas de vinho produzido nesse local. As principais varietais cultivadas são varietais principalmente autóctones. Entre as cultivares brancas, podemos citar Anton Weiss, Arinto e Roupeiro. Dentre as variedades tintas, Alfrocheiro, Alicante Boucher, uma variedade de origem francesa, mas criada em laboratório na França, que se adaptou, fez o seu terroir na Península Ibérica, então é considerada muito mais espanhola e portuguesa do que francesa. Aragonês, que é a Tempranillo espanhola, recentemente as francesas Cabernet Sauvignon e Syrah, e continuam com as portuguesas Touriga Nacional, o símbolo de Portugal, Castelão e Trincadeira.
Não perca o próximo vídeo, porque vamos falar sobre os processos de vinificação, de composição dessas uvas para produzir o vinho que você toma na sua taça. E é aqui no Viva a Vida Brindando que você vai encontrar a melhor informação de forma descomplicada. Por isso, fique conosco e não perca o próximo vídeo.